Glória a Deus, amém? Convido o pastor Dionildo, estará dando continuidade ao culto. Amém, glórias a Deus. Eu cumprimento toda a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Amém, irmãos? Glórias ao Senhor. Vamos fazer mais uma oração? Senhor nosso Deus, Pai querido e Pai amado, como é bom estar mais uma vez aqui na Tua casa, louvando e bendizendo ao Teu nome. Pai, nós precisamos do Senhor, e é por isso que nós estamos aqui na Tua casa. É por isso que nós estamos aqui, meu Pai, para Te adorar, nesse culto da família, onde o Senhor venha falar com cada um de nós. Pai, que o Senhor, meu Pai, nos fortalece, nos proteja e nos livra do mal. É isso que eu lhe peço no poderoso e santo nome do Senhor Jesus, meu Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, continua olhando para esse culto, continua dando direcionamento para esse culto. É isso que eu lhe peço em nome do Pai, em o nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Glórias a Deus. Nesse momento você tem a oportunidade de estar dizimando e ofertando na casa do Senhor. Faça isso com alegria, faça isso com amor em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço nesta noite que o Senhor venha receber essa adoração. Pai, vai nos abençoando, meu Pai. Vai falando com todos nós. Fale com cada um que está aqui presente, meu Pai, neste templo. Fale com todos que estão nos assistindo, em o nome de Jesus. Vai falando com cada vida que entrou aqui nesta noite, para a honra e glória do Teu nome. Dê para nós, meu Pai, em nome de Jesus, um culto abençoado. Pai, abençoa todos aqueles que dizimaram e ofertaram na Tua casa. Vai abençoando mesmo, meu Pai, e que o Senhor venha estar suprindo todas as suas necessidades. É isso que eu lhe peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus por tudo e amém. Glórias a Deus. Pode sentar, meus irmãos. Glórias ao Senhor. Repete comigo, fala, se livrando das estratégias do inimigo. Gente, teve um dia que eu estive falando aqui, estive pregando, sobre a questão do inimigo estar sempre próximo, dele estar sempre ao derredor. E nós sempre estamos com alguma luta levantada pelo maligno. Então, enquanto você estiver aqui na terra, você vai ter essa luta. Você vai ter essa luta. Por isso que Jesus falou, em mim terás paz, no mundo tereis aflições. Só porque essa luta, nós não somos perdedores. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, amém, irmãos? Só porque muitas pessoas estão perdendo. Muitos irmãos estão perdendo. Então, ele sempre está próximo. A Bíblia é o livro mais verdadeiro que nós temos, é a Bíblia. E em lugar nenhum na Bíblia você vai encontrar o maligno está longe, o maligno desapareceu, o maligno sumiu. Sempre quando você vai ler, está ali, ó. Quando você vê no Velho Testamento, quando você fala assim, Jó, quando reuniu o povo de Deus,
veio também o maligno. Jesus falou que dos 12 que ele escolheu, um era o maligno. Pedro, 1 Pedro 5,8, coloca aí. Diz que ele vive ao derredor. Ao derredor. Obrigado. Ele vive ao derredor. 1 Pedro 5,8. Mas a Bíblia nos alerta sobre isso, que ele está sempre próximo, ele está sempre querendo matar, roubar, destruir. Mas a Bíblia nos ensina também qual é a maneira de nós se livrarmos dessas estratégias que Satanás tem pegado muitos crentes. Tem pegado muitos crentes. Sede sóbrio, vigilante, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ele anda sempre ao derredor. Só porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o amam e o temem. E hoje nós vamos ver uma história, nós vamos ler uma história, onde nós vimos que o maligno aprisionou, mas o Senhor entrou nessa história e libertou. E dentro desses textos, nós vamos ler parte do 6, do capítulo 6, abre suas Bíblias em 2 Reis 6, capítulo 6, onde eu estive comentando esse texto com uma pessoa, e hoje abriu meu coração para levar uma mensagem falando dessa história, em o nome de Jesus, falando dessa história. Eu vou ler, e vocês podem ir lendo, acompanhando, que hoje nós vamos fazer uma leitura mais longa. Fala assim: depois disso, Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou Samaria. Houve grande fome em Samaria, porque cercaram até que se vendeu a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata, e a quarta parte de um cabo de cebola selvagem por 5 siclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, uma mulher lhe clamou: ajuda-me, ó rei meu, Senhor. Respondeu o rei: se o Senhor não te ajudar, quem sou eu para te ajudar? Da eira ou do lugar? Disse-lhe mais o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse. Respondeu ela: e esta mulher me disse: dá cá o meu filho, dá cá o teu filho, para que hoje comamos e amanhã comeremos o meu filho. Presta atenção nisso aqui. Olha o que essa mulher estava falando. A fome estava tão grande, a escassez estava tão grande, que ele estava vendendo até cabeça de jumento para comer. E chegou um ponto que a fome pegou tanto, que duas mulheres que fizeram um acordo. Olha, a fome está demais. Hoje você mata o seu filho e nós comemos. E amanhã nós matamos o teu filho e nós comemos. E assim nós vamos saciar nossa fome. Imagine a tal fome, a ponto de uma mãe comer seu próprio filho. Imagine que fome é esta. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Aqui está falando de cocô de pombo que estava vendendo, cabeça de jumento que estava vendendo. E os que tinham estavam super inflacionados os alimentos. Estava super inflacionado. Porque o maligno, o inimigo, amedrontou aquele povo e a cidade fechou. Ninguém entrava, ninguém saía. Estava igual esse período de pandemia. Ninguém entrava, ninguém saía, e a escassez de comida começou ali muito forte. Então eles chegaram a um ponto de chegar num acordo de um matar seu filho. Agora imagine, irmãos, uma mãe comendo o próprio filho num almoço ou no jantar.
É por isso que eu falo, poucas pessoas sentiram fome, sentem vontade de comer. Porque a verdadeira fome não tem tempero. Eu não como isso, eu não como aquilo, eu não como galinha caipira, eu não como isso. Não come porque tu nunca sentiu fome. Porque quando a pessoa sente fome, não tem nenhum tempero, não existe tempero, nem precisa fritar, nem precisa cozinhar. A pessoa come até uma carne crua, o sangue escorrendo e mata a fome. Isso é fome. Então poucas pessoas mesmo, pessoas da África, e muitos outros aí sentiram fome, mas ao derredor que eu estou convivendo, falar fome, fome mesmo, poucas pessoas sentiram aqui, as pessoas que a gente conhece. Porque a fome mesmo é igual aquele time do Uruguai que caiu lá naquela geneira, lembra? Eles começaram a comer aqueles que morreram, os próprios amigos, e não tinha negócio de cozinhar, não, eles tiravam os pedaços e comiam cru. A carne dos próprios amigos dos companheiros. Isso é fome. Isso é fome. Eu estou com fome. Será que está mesmo? Então você está com vontade de comer. Então essa fome que chegou nesse lugar, chegou a esse ponto, que duas mães concordaram, olha, não tem mais para onde correr. Hoje você mata seu filho e nós comemos, e amanhã amanhã eu mato o meu e nós comemos. E assim nós vamos saciar nossa fome. Tá. Aí vamos continuar, o 29, então, o 30 apenas, ouvindo o rei as palavras dessa mulher, rasgou suas vestes, enquanto ia passando pelo muro, o povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro, sobre o corpo, era um sacrifício que eles faziam ao rei, a situação estava terrível em Samaria. Aí o 31, disse o rei, assim me castigue Deus severamente, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Ora, Eliseu estava sentado em sua casa, e também as autoridades de Israel estavam sentadas com eles. Enviou o rei um homem à frente de si, mas antes que chegasse a Eliseu, disse este às autoridades, veja como filho do homicida mandou tirar minha cabeça. Olhai, quando vier o mensageiro, fechai a porta e empurrai-o para fora com ela. Não vem após ele o som dos pés do seu senhor. Estando ele ainda a falar com eles, o mensageiro chegou. Disse o rei, este mal vem do Senhor, porque esperaria eu mais pelo Senhor? Até aqui, depois nós vamos continuar essa leitura, já no capítulo 7. Vamos fazer essa oração. Senhor nosso Deus, Pai querido e Pai amado, obrigado meu Pai por tudo, muito obrigado. E que o Senhor esteja nos guardando, esteja falando com todos nós, e que os nossos corações estejam atentos para a Tua palavra, para a Tua graça, em o nome de Jesus. Primeira coisa que eu quero que nós entendamos, precisamos conhecer a estratégia do nosso inimigo. Precisamos conhecer a estratégia do nosso inimigo. E qual foi a estratégia do povo ali em Samaria? O inimigo trouxe algo assustador ali, assustador. Aquela cidade, ninguém entrava, ninguém saía. Aquela cidade, a inflação tomou de conta, os preços subiu lá em cima. As coisas estavam mais caras, irmão, quase 80 vezes mais. Se você depois nós vamos fazer essa média aqui, as coisas subiram, a ponto que chegou àquele lugar. Ninguém tinha mais condições, a pessoa de baixa renda aí não tinha mais condições de comprar comida. E não poderia mais sair. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda, que a estratégia que Satanás faz na nossa vida, fez aqui com Samaria, com o povo de Deus, com esse povo aqui. Ali nessa região de Samaria. Olha, sucedeu que depois disso, o 24, né, o 24, depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria,
ajuntando todo o seu exército, subiu e cercou Samaria. A estratégia do inimigo, primeira coisa que ele faz, irmãos, é colocar medo. Medo. Primeira coisa que ele faz é medo. Ele paralisa com medo. O medo vem atrapalhando a vida de muitas pessoas. E o que a palavra de Deus diz lá em 2 Timóteo 1,7? 2 Timóteo 1,7. Deus não nos deu espírito de medo. De medo. 2 Timóteo 1,7. Coloca aqui. A primeira coisa que o maligno tenta fazer, a estratégia dele é nos colocar medo. Nós temos medo de morrer. Ele coloca medo nas pessoas de morrer, as pessoas ficam assustadas, ficam apavoradas. Coloca medo de você perder o emprego, medo de você passar fome, medo de sair, pegar um vírus e morrer. E você começa a viver pelo medo, pelo medo. Por isso que Pedro comparou o inimigo como um leão, porque o leão, uma das coisas que ele mais faz, as estratégias dele é rugir em volta de suas presas. Chega as presas, paralisa com medo. Medo. E olha, preste atenção nisso aqui. Vamos ler junto aqui já. E moderação. Deus não deu esse espírito de medo. E o rei de Samaria não pensou duas vezes. Ele viu um exército, fecha a cidade. Só porque foi passando o dia. Foi passando o dia. Foi passando o dia. E foi terminando aquela situação. E aí o povo não trabalhava, o povo não saía. A cidade totalmente isolada. E a necessidade começou a aparecer. As coisas começaram a subir de preço. E as pessoas de situação mais humilde, começou a passar uma grande necessidade. Deixa eu falar uma coisa para você, não tenha medo, amém? Você tem que tomar cuidado, tem, mas você não pode ter o espírito de medo. Mesmo que você está numa situação difícil, mas você não precisa ter medo. Não precisa ter medo. Ontem um amigo meu perdeu sua mãe. E ele, com muita dor, eu conversando com ele, ele falou: olha, perdi minha mãe. Mas eu só quero dizer uma coisa. Ela foi para o lugar que ela sempre desejava estar. Ela está nos braços do Senhor. Ela está nos braços do Senhor. Mas antes disso, a mãe dele tranquilizou ali a situação. Ela fez amizade com os médicos. A mãe de Eurípides, né? A mãe de Eurípides perdeu sua mãe ontem. Então, ele falou, ela está nos braços do Senhor. E olha que Eurípides era muito ligado com a mãe dele. Esses dias que eu estava lá, ele tendo esse cuidado, todos tendo esse cuidado com ela. Ele teve aquele consolo de Deus, porque Deus encorajou ele, falou, olha, sua mãe está em outro lugar. Ele sabe disso porque conhece a palavra do Senhor. E pensa numa pessoa que partiu sem medo. Ela sempre falava. E olha que esses dias que eu estava lá, ela deu uma missão para ele. Meu filho, faz isto. Eu quero que você faz isto. Ela não tinha esse medo da morte, porque ela tem Cristo. Você não pode ter esse medo. Eu vejo pessoas, eu estou com medo de passar fome. Eu estou com medo de fazer isso, eu estou com medo de fazer aquilo. Cuidado com o medo. Cuidado. O medo de tomar uma decisão. Cuidado com isso. Cuidado. A primeira estratégia de Satanás contra a vida de nossas vidas é colocar medo. Eu tenho medo de eu fazer isso, de eu não conseguir. Eu tenho medo de chegar a um ponto e eu não deslanchar nisso aqui.
Nós não precisamos ter medo, porque nós temos um Deus. E você fala, pastor, mas Eliseu, um profeta de Deus, não estava em Samaria, o que ele estava fazendo? Eliseu estava reunido, quando a palavra diz que foi falar com Deus, Eliseu estava reunido com os anciãos da cidade, com as autoridades, com os mais velhos da cidade, tipo uma reunião. Ele não estava com medo. Não estava com medo. Aí, a segunda coisa que eu quero alertar a igreja, que a estratégia do maligno. Aí o 25 fala assim, houve grande fome em Samaria, porque mantiveram o cerco, até que se vendeu uma cabeça de jumento por 80 ciclos de prata, e a quarta parte do cabo de esterco, de pombo, por 5 ciclos de prata. Gente, quando o medo toma de conta de nós, perdemos muitas coisas, até mesmo o básico. Até mesmo o básico. Tem gente, irmãos, que estão se trancando com medo. Tem gente que deixou de sonhar por causa do medo. Tem gente que deixou de tentar por causa do medo. Tem gente que não consegue dormir mais por causa do medo. Tem gente que não consegue mais prosperar por causa do medo. Tem gente que tem medo de passar vergonha. Tem gente que tem medo de perguntar. Tem gente que tem medo de se expor. Tem muitas pessoas que estão com medo das coisas. Eu fico tão feliz quando a pessoa, pastor, estou decidindo isso aqui, vou tentar agora, se der certo, é algo que vai acontecer novo na minha vida, eu vou encarar isso aqui. Você tem que entender, irmãos. Você tem um Deus que pode todas as coisas. Para Deus nada é impossível. Se Deus confirmou, vai adiante sem medo. Amém, igreja? Tem pessoas que estão com medo. Com medo de perder. Vive atormentado pelo medo. Quando você vive dominado pelo medo, você vai perder até o básico. Samaria, aconteceu isso com Samaria. O inimigo cercou, amedrontou, e eles ficaram com medo. Eles não tinham mais nem o que comer mais. Já não tinha mais nem o que comer. Porque teve medo. O medo paralisa as pessoas. O medo traz dúvida na vida das pessoas. O medo nos adoece. O medo nos traz enfermidade. É o medo. É impressionante. O medo faz a gente ficar assustado. O medo, irmãos, te cega. Você não consegue ver o que você é capaz. Quando a gente está com medo, a gente se esconde. Na verdade, quando está com medo, se esconde. E as oportunidades vão embora. Vai embora. Cuidado com o medo. O medo traz ansiedade, porque você não fica assim com medo, vai ficar com medo, fica cada vez mais, o que, é que vai acontecer, meu Deus, eu precisava fazer isso, você fica ansioso por causa do medo. E Deus, calma. Calma. Aí o 26 diz assim. 28. Vamos lá no 28. 6:28. Segunda 6:28. Preste atenção. A terceira coisa. A terceira arma do maligno. Vamos falar sobre a terceira arma maligna. Que o maligno usa, é essa aqui. 2 Reis 28. Vamos ler junto? Já.
Aí o 29. Já. Comemos. Olha a situação que você chegou. Gente, um dos maiores objetivos do maligno é destruir famílias. As famílias estavam sendo destruídas por causa do medo, por causa da estratégia do maligno. É destruir família. Era fazer aquela bagunça. Agora eu pergunto: qual é a família que vive feliz, sabendo que um dos irmãos foram mortos para saciar a fome deles? Eu creio que naquele dia uma mãe teve coragem, matou seu filho. E fizeram ali, comeram carne, como canibais, comeu carne humana. Fizeram ali, cozinhou ali a criança. Com certeza era muita gente, porque uma criança só deu para comer um dia. A família era grande, só deu para comer um dia. Agora imagine a fome que você imaginou, aquele menino brincando, meu coleguinha brincando, e agora nós comemos a carne dele. Não existia felicidade, a família estava totalmente desestruturada. E eu creio que aquela mãe, a princípio, quando ela fez aquela oferta para aquela outra, a princípio até que ela imaginou, não, amanhã eu vou matar meu filho, mas na hora que ela viu que teve que comer o filho da outra, e no outro dia ela falou, eu não aguento não, foi uma proposta que ela se arrependeu da proposta que ela fez. E ela escondeu o seu filho, não querendo, falou assim, não, eu não quero mais isso aqui, não, eu vou esconder meu filho, porque senão vai morrer, eu não suporto isso aí. Mas a fome ia acorchando. Então, ali as famílias estavam sendo totalmente ali desestruturadas. Cuidado, irmãos. O maligno vai atacar casamento, é família, é filhos. Nós temos que orar sempre nessa área mesmo. É a saúde de nossa família. É o sofrimento que muitas vezes chega até a porta de nossa casa. E nós ficamos muitas vezes perguntando: o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que traz medo para você hoje? O que traz medo? Cada um hoje aqui, preste atenção nisso aqui. Cada um que está aqui, você não precisa falar com você mesmo. Não precisa falar para ninguém. Mas coloque o que você tem mais medo hoje? O que você tem mais medo hoje? Pastor, eu tenho medo de perder isso. Eu tenho medo de não conseguir isso. Eu tenho medo de acontecer isto. E é nesses medos que a gente fala, Senhor, faça a tua vontade. Repete comigo, fala, Senhor, faça a tua vontade. Porque a tua vontade é o melhor para a minha vida. Faça a tua vontade. Se for a vontade de Deus, você pode dizer, foi o melhor que aconteceu. Foi o melhor que aconteceu. Não fique assustado pelo medo. Não fica tentando entender problema. Por que Deus não faz isso? Por que Deus faz aquilo? Não faz isso não. Ainda que a figueira não produz fruto do campo, ainda que o gado não produz leite, ainda que a ovelha não produz lã, eu continuo adorando nosso Deus. Ele continua sendo Deus. E deixa eu falar uma coisa, não tenha medo, nada nessa terra, porque tudo aqui nessa terra é passageiro. Tudo aqui é passageiro. Tudo aquilo que a gente fica lutando, eu vou lutar para mim ter o final da minha vida. Mas, gente, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Você tem medo, às vezes, de eu tenho medo de uma velhice, chegar na velhice, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Gente, cuidado de uma coisa. O que você tem que ter medo não é das suas necessidades da velhice, não. O que você tem que ter medo é de você partir e não ir para o céu, ir para o inferno. Isso você tem medo.
Porque ó, sofrendo ou indo de uma forma tranquila, nós iremos. E tem pessoas, irmãos, que têm muitas condições, e os seus últimos dias sofrendo. Tem pessoas, irmãos, que são milionários, e os seus últimos dias é gritando de dor. Porque tudo aqui é passageiro, tanto para o rico, tanto para o pobre, tanto para a classe média, não importa, tudo é passageiro, tudo. Então a gente não precisa ter medo das coisas, porque o texto por causa disso, vai em frente em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor esteja abençoando. Estou lendo a história de um judeu, prisioneiro da mente, um dos caras mais prósperos do mundo, contando, ele fazendo uma reflexão de um cara mais próximo do mundo. Camarada faliu 5 vezes antes de chegar onde estava. Ele não tinha medo. Faliu 5 vezes, começava do zero. Está entre os 10 mais ricos do mundo. Às vezes, muitas coisas nós temos medo. Temos medo. Medo de tentar, medo de se decepcionar, medo de não dar certo. Gente, a gente tem que entender que quando nós erramos, nós aprendemos. Quando nós falhamos, nós aprendemos. O erro não é o fim, o erro se torna as lições mais valiosas das nossas vidas. Talvez tem pessoas aqui que falam assim, pastor, eu tenho medo disso. Não tenha medo, não. Eu tenho medo, eu tenho com medo até de orar e Deus não me atender, depois o que vai acontecer? Continua orando, não tenha medo de pedir, vem, pede sempre. Mas chega um momento, irmãos, certas orações, às vezes você vê que Deus não está atendendo. Você acha, oh Deus, por que Deus não está atendendo? Aí você tem que mudar a oração. Senhor, se até agora o Senhor não me deu resposta nessa área, eu quero fazer um pedido ao Senhor. Faça a tua vontade. Faça a tua vontade. Prevaleça a tua vontade. Eu não quero orar contra a vontade do Senhor. Talvez o Senhor tenha outra coisa. E eu fico insistindo nisso aqui. Você ora por uma situação, você não sabe o que fazer nessa situação, eu não sei o que fazer. Senhor, faça a tua vontade. E outra coisa, irmãos. Vem a resposta de Deus de várias formas. De várias formas. De várias formas. A resposta de Deus talvez seja um desejo que Ele está tirando do teu coração. Seja algo que Ele deixou de você, seja algo que você não se encanta mais. Vem a resposta de Deus. A resposta de Deus pode ser num sonho que você vê que aquele sonho foi claramente falando com você. Pode ser a resposta de Deus. A resposta de Deus muitas vezes aparece de uma hora para outra. E às vezes você fica com medo. Mas vamos continuar. O 30, vamos aqui com o 30. Já, vamos ler todo mundo, já. O 31. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Muito séria. Uma das estratégias do Satanás, um dos objetivos do inimigo é colocar revolta em nós. Contra os líderes espirituais, contra a obra de Deus.
contra a obra do Senhor. E eu vejo, irmãos, nós estamos vivendo numa época onde muita gente estão se revoltando contra a obra de Deus. Olha o que o rei falou. O rei estava sendo um sacrifício para o Senhor. E na hora que ele viu que o negócio arrochou, o que aconteceu? Ele se revoltou com Deus. O rei se voltou com Deus. Ela falou, se nem o seu Deus pode fazer alguma coisa, imagine eu. Ele reconhecia o poder de Deus. Ele estava fazendo um sacrifício. Mas na hora que as coisas não deu certo, o que aconteceu? Ele se revoltou com Deus. Ele se revoltou com um profeta de Deus. Ele ficou tão revoltado, ele falou assim, olha o que ele falou assim, disse o rei, assim me faça Deus o que lhe aprove, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Ele se irou com aquela situação contra Deus, contra o profeta de Deus, contra as coisas de Deus. E muitos estão caindo nessa cilada de Satanás. Quando as coisas não começam a dar errado, Deus não existe. O que está acontecendo? Não sei, se começa a falar um monte de bobagem. Começa a se amaldiçoar. Foi o que aconteceu com o rei. Ele se revoltou. Esse é um dos piores erros que nós temos, é isto. É a revolta contra Deus. Essa é uma estratégia de Satanás. Tem gente, irmãos, que ele se revolta com as coisinhas pequenas nas coisas de Deus. O mundo judia do camarada de todo jeito, mas ele está no mundo. Na igreja que aconteceu alguma coisinha na igreja, ele está revoltado. Não vou mais na igreja. Fulano é assim. Fulano fez isso. Fulano olhou ruim para mim. O mundo faz de tudo. O mundo saqueia você, te faz de gato e sapato, mas você, a pessoa não sai dele. Mas quando é uma coisinha mínima com a igreja, se revolta. Não vou mais na igreja, por causa disso, por causa daquilo. Uma infantilidade. Sem saber que Satanás está trabalhando. O mundo nos decepciona todos os dias e as pessoas não saem dele. Mas a igreja tem que ser perfeita. A igreja não é o céu. E você sabia que nós somos tentados todos os dias por Satanás para nós revoltar contra essa obra? Vocês sabiam que nós somos tentados todos os dias para a gente ser revoltado contra nossos líderes espirituais? Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que todos os dias o maligno tenta investir com a tua vida para você nunca pisar os pés mais aqui dentro? Enchendo tua cabeça de opinião e você enchendo o coração das coisas de Satanás. Vocês sabiam? O mundo faz o que for, mas a pessoa continua nele. Continua nele. Mas a igreja tem que ser o céu. A igreja não é o céu. Todo lugar que você chegar, vai ter problema. Todo lugar que você vai chegar, alguém não vai gostar de você. Todo lugar. Não adianta. Se passou de 3 pessoas, você vai ter um mais chegado e um mais afastado. Não adianta. E toda família tem problema. Não adianta você se revoltar com a sua família que está revoltando com a instituição que foi levantada por Deus, foi instituída por Deus, foi a família. Não adianta. E eu vejo as pessoas preocupadas com tanta coisa, se revoltadas com tantas coisas. Gente, fica atento. A igreja pode ter seus defeitos. A igreja pode ter suas imperfeições. Mas é o corpo de Cristo, amém? E é essa que o Senhor vai levar. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. É o corpo de Cristo. E nós temos essa tendência de revoltar.
Eu fico muito preocupado quando eu encontro pessoas. Estou chateado com fulano tal, estou chateado. Então vai lá, peça perdão. Vai lá, faz um conserto. Essa chateação não vai te levar a nada. A nada. Tenha paz na casa do Senhor. Tenha paz. Olha, o rei estava revoltado. Vamos ler o 32 agora, o 32. Já. O Espírito de Deus chegou a Eliseu. O rei vem para te matar. Eita. E ele sentiu. E ele falou, olha, ele falou para o povo, o rei vem para me matar e segura a porta aí, senão ele me mata. Mas não deu tempo. Não deu tempo. O plano dele, Deus já avisou para ele, ele já tinha um plano. Olha, ele falou, mas vai chegar, saiu bem que o Eliseu disse aos anciãos, vede como o filho do homicida mandou tirar a minha cabeça, olhai, quando vier o mensageiro, fechai a porta e empurrai. E ele falou assim, olha, o rei veio para me matar, Deus me avisou. Mas vocês chegar aí, vocês seguram a porta para ele não me matar. Aí, presta atenção, o 33. O 33. Vamos ler bem forte, já. Não deu tempo. Eliseu cascar fora. Vem para trás, não deu tempo. O rei chegou. E o rei chegou revoltado com ele e chegou revoltado com Deus. Deixa eu dar um conselho, não se revolte com Deus. Nós não sabemos de nada. Pelo mais que nós estudamos a palavra, aprofundamos na palavra, nós temos que entender uma coisa. Nós ainda não sabemos o suficiente para tomar uma decisão de revolta contra Deus. Quem somos nós para se revoltar com Deus? Aceita em oração aquilo que você está passando naquele momento. Que esse momento difícil que você está passando, se há alguém que está passando por um momento muito difícil, esse momento vai ser um degrau para a tua vida inteira. Esse momento que você está passando às vezes. Talvez você está passando um momento difícil, é um degrau para a tua vida inteira. Então não se revolte com Deus. Nós atrasamos a nossa vida quando nós revoltamos com Deus. Então o objetivo do maligno é esse. É que nós revoltamos com o Senhor. Mas o objetivo de Deus é que você adora. Faça sacrifício de louvor, sacrifício de adoração. Adorar o Senhor, irmãos. Adorar o Senhor. Na bonança, que tudo vai bem, é uma coisa. Agora, quando você, irmãos, está com aqueles momentos difíceis, está sem resposta nenhuma de Deus, mas você fala, Deus, o Senhor continua sendo o meu Deus, o Senhor continua sendo o meu Senhor, mesmo que as coisas não vão bem para mim, mas o Senhor continua sendo o meu Deus, aí sim, Deus vai começar a agir nas nossas vidas. Jó, quando ele passou, preste atenção, o livro de Jó, 42 capítulos, você vai observando uma coisa. Jó, enquanto ele estava revoltado com a situação, e aqueles amigos deles acusando, Jó estava ainda na prova. Estava ainda na prova. Mas preste atenção numa coisa. Mas depois do momento, está para o capítulo 35, 37, que ele fala, eu apenas conhecia Deus de ouvir falar, mas hoje os meus olhos contemplam. Quando ele começou a entender isso, aquele mal começou a sair da vida dele.
Ele começou a sair da vida dele e as coisas veio para ele novamente, tudo em dobro. Tudo em dobro. Cuidado. Cuidado que às vezes Deus está preparando algo grande para a tua vida e você vai reclamando. Paulo e Silas, do pior momento da vida deles, dos piores momentos, irmãos. Paulo e Silas estavam passando por os piores momentos. Eles foram presos, chicoteados, apanharam muito. Porque estava pregando o evangelho, expulsando o demônio. Expulsando o demônio. E ele poderia pensar, Paulo e Silas, lá em Atos 16, depois vocês podem ler essa história. Ele podia pensar, vou me revoltar com Deus agora. Eu estou pregando o evangelho, estou aqui orando, expulsando demônio. As pessoas vêm e me dão 49 chicotadas, né? 49 lapadas. Era 49. Porque se fechasse 50, acabava. Você não podia bater mais. Mas você podia bater até 49. Você podia, no outro dia, castigar novamente. E eles estavam ali com as costas, só o sangue, humilhado, acorrentado, preso. Eles tomaram uma decisão. Não se revoltar contra Deus e começaram a orar e cantar hinos ao Senhor. Nesse momento, Deus sacudiu aquela prisão e todas as cadeias caíram. Aleluia. Gente, sabe o que eu penso? Acho que Jesus estava olhando para Paulo e Silas, sendo chicoteado. E Jesus também tinha falado que Paulo ele iria sofrer por amor ao evangelho, ele iria sofrer a conversão dele e tudo. Mas na hora que eles começaram a cantar e louvar a Deus, naquela situação Deus não aguentou não, aí não. Aí eu vou ter que tirar meu servo daí mesmo. Aí eles não podem ficar aí mais não. Aí mexeu muito com o coração de Deus. Sacudiu o alicerce naquele lugar. Caiu todas as correntes dos braços ali. Abriu todas as portas. Nos momentos difíceis. Que você acha que tem tudo para se revoltar. E você adora o Senhor. Vai cair todas as correntes, todas as prisões da tua vida em nome de Jesus. Amém, igreja? Vai cair em nome de Jesus. Mas vamos continuar. 1 Reis, 2 Reis, 7. Depois disso aqui, ó. 7. Depois é o 7. Pode passar aqui, é o próximo. 7. Ainda vai contar essa história. Já. Versículo 2. Eliseu falou assim, agora perdi. Mas Deus falou para Eliseu, pode prometer, que amanhã, esta hora, esse lugar está próximo. Amanhã, essa hora, os preços caíram. A inflação acabou. Amanhã, essa hora, vai ter fartura. Promete isso aí. E olha, se Eliseu falasse, se Eliseu tivesse nenhuma palavra, a cabeça de Eliseu ia cair no chão. Mas Eliseu tinha uma palavra de Deus. Ouvir e guardar a palavra de Deus sem zombaria, é uma das melhores soluções contra o inimigo. Amém, igreja? Você está ouvindo hoje uma palavra de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Guarda essa palavra, Deus vai fazer grandes coisas por vocês, por todos nós, em nome de Jesus. Guarda essa palavra no teu coração. Aqueles homens foi ali, a intenção dele era tirar a cabeça de Eliseu. Mas quando ele chegou lá em Eliseu, Eliseu tinha uma palavra da vida.
que livrou ele da morte. Fala, a palavra da vida nos livra da morte. Ele tinha uma palavra de Deus. Ele falou, eu garanto, assim diz o Senhor, amanhã. Então disse Eliseu, 7:1, ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã por essa hora, haverá medida de farinha por 1 ciclo. Sabe o que era uma medida de farinha? Era 9 litros. Amanhã 1 ciclo, você vai comprar 9 litros de farinha. E 2 medidas de cevada, ou 18 litros de cevada, você vai comprar por apenas 1 ciclo. E aí o rei, ali olhando, observando aquela história, será que eu acredito ou não acredito? Com a mão no ombro do seu capitão, o versículo 2 coloca aqui, ó. Porém o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse janela do céu, poderia suceder isso? Disse o profeta, eis que tu verás com os teus olhos, porém disse, tu não comerás. Tu não comerás. A palavra de Deus, irmãos, ela é vida. A palavra de Deus é a solução. Por isso que nós temos que pregar a palavra de Deus em o nome de Jesus. A palavra de Deus é solução. O tanto que Deus honrou, todo estava com fome. Por que Eliseu não fez isso antes? Porque Deus tem seu tempo certo, a hora certa. Mãe matando o filho, a situação estava toda assim, mas a partir da manhã, ainda a hora dessa, acabou a situação. Acabou. Agora, vocês estão aqui, vocês tiveram a atitude de estar ouvindo a palavra de Deus. Você vai ser abençoado. Você veio aqui. Eu estava conversando com o irmão agora, ele falou, pastor, eu só estou aqui pela graça de Deus. O meu corpo estava pedindo cama, mas eu fiz um esforço para estar na casa do Senhor e tenho certeza, todos nós vamos ser abençoados. Eu creio nisso em nome de Jesus. Eu creio que essa palavra vai abençoar vidas de muita gente. Aí, a palavra de Deus, quando a gente ouve e guarda a palavra de Deus, quando você fala assim, olha gente, eu guardei essa palavra de Deus no meu coração. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Eu sou o teu pastor. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Se fosse outro pastor, ele também tinha uma palavra de Deus. Você pode ouvir muitas mensagens. Mensagem edificante, nota 10. Mas o teu pastor que tem uma palavra de Deus para você. Porque ele vai usar o teu pastor com a palavra de Deus para você. Pode ter certeza. Ou não sei, pode ser, não, pastor, pode ser que ele usa o que ele quer. Mas você pode observar, Deus sempre usa o seu servo para ministrar uma palavra. E eu quero estar ministrando essa palavra na tua vida. Você que está aqui, você que está nos assistindo, para que você seja ricamente abençoados. Em o nome de Jesus, com os teus negócios, e que essa palavra venha fortalecer o teu coração, e que você não venha cair no laço do inimigo, com medo, com insegurança, com revolta. Cuidado com essas coisas, cuidado mesmo. Olha aí, a palavra do Senhor. Mas o que aconteceu? Eliseu não estava escravo, o pescoço dele ainda não estava livre não, porque a palavra de Deus não fala, mas eu creio que o rei bateu no ombro do capitão, espera amanhã, se isso não acontecer, a cabeça dele vai embora, espera até amanhã, eu vou ver isso aí, mas amanhã fica de olho nele, eu vou dar mais essa chance, se não acontecer isso aí, eu sei que não vai acontecer, e olha que eu acho que o rei estava duvidando, só não teve coragem de falar. Mas o atrevido do capitão falou, ele falou, você vai ver, mas não vai comer. É tipo assim, você vai ver, mas você morreu. Você vai ver, mas quem vai morrer não sou eu, quem vai morrer é você. Dessa forma, porque duvidou. Mas o rei ficou na dele. Aí, versículo 3. Gente, todo mundo lendo agora, já.
Agora eu vou ler o 4, tá bom? Aí vocês lêem o 5. Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos. Aí, se ficamos sentados aqui, também morreremos. Vamos nós agora, e passamos para o arraial dos sírios. Se eles nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. Rapaz, tinha um grupo de leprosos na porta da cidade. Ele falou assim: o que nós temos que perder? Nós estamos passando fome. Se nós conseguirmos entrar para essa cidade, nós vamos morrer de fome. Se nós ficar aqui, nós também vamos morrer de fome. Nós vamos arriscar ir lá no alojamento dos sírios. Se eles aceitarem a gente, ou morreremos ou viveremos. O que não pode é nós ficar parados. Nós temos que fazer alguma coisa. Ei, irmão, você tem que fazer alguma coisa. Esses leprosos tiveram, entendeu? Eu preciso fazer alguma coisa. Agora lê o 5. Já. Aí eu vou ler o 6. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios um ruído de carros e de cavalos, como de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós o rei dos heteus e os reis dos egípcios para virem sobre nós. Oh, menina, aí eles ficaram com medo. O 7, lê o 7 aí agora. O 8 fala assim: chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomando dali prata, ouros e vestidos, foram e os esconderam. Depois voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram algumas coisas e esconderam. Gente, Deus, Ele ama e Ele age na atitude. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus, Ele só irá cumprir com suas promessas com nossas atitudes. Gente, Deus não abençoa preguiçoso não, gente. Deus não abençoa pessoas paradas, pessoas medrosas, que ficam, não, vou ficar. Não, você tem que ter alguma atitude. Opa, peraí. Vou começar a me mover do lugar, vou sair do lugar. E foi isso que aconteceu. Quando eles saíram lá, Deus já tinha uma promessa para aquela cidade. Amanhã vai ter comida para todo mundo. A promoção da farinha vai voltar aí. O negócio, ninguém vai mais comer cabeça de jumento. Ninguém vai comer mais cocô de pombo. O negócio amanhã vai ser um banquete. Esse cara só está de brincadeira. Está de brincadeira com a gente. Mas Deus tinha falado. E lá vai os leprosos. Embora, se nós ficar aqui na porta da cidade, morremos. Se nós entrar para a cidade, lá não tem nada para comer, nós vamos morrer também. Nós vamos arriscar. Nós vamos tomar uma decisão aqui. Nós vamos ter nos acampamentos do Sírio. E eles foram. Quando eles foram, irmãos, Deus colocou um barulho tão grande nos pés daqueles homens, que eles acharam que os judeus, que o Israel, tinha contratado vários exércitos para ir contra eles. E todo o exército tremeram de medo. Olha, irmãos, aquilo que ele colocou no povo de Samaria, ele estava sentindo o medo. O medo. E eles fugiram e largaram tudo. E esses leprosos chegaram nas cabanas e comeram. Pegavam os ouro, ia lá, escondia. E era uma alegria. Eu acho que eles nem lembravam mais que estava com lepra. De tanta alegria. Mas não vai dar para a gente ler. Se você continuar lendo, vocês vão observar uma coisa. Eles falaram: gente, nós vamos ter que dar notícia para a cidade, antes do dia amanhecer. Porque se nós continuar aqui, nessa boa aqui, nós podemos ter alguma punição. Olha o que Deus já colocou no coração deles. E eles foram. E quando eles chegaram, eles avisaram: olha, lá tem muita comida, lá tem muita bebida, lá tem de tudo, dá para todo mundo. E o capitão chegou assim: olha, deixa eu falar uma coisa. Os sírios sabem que nós estamos com fome.
Os sírios sabem que nós estamos debilitados, o rei da Síria. E isso que estão fazendo é apenas uma armação para que a gente saia, eles vão lá e nos matam. O rei pegou e mandou uns 2 na frente, com um cavalo. Vai os 2. Quando ele chegou, disse que via roupa largada para todo lado e muita coisa. E o mínimo ele chegou lá e falou assim: olha, o negócio é verdade. O que os leprosos estavam falando é verdade. Tem muita coisa. Aí, presta atenção nisso aqui para a gente fechar o texto. Coloca lá no 18. Presta atenção no 18. Lá no 18, lá mais na frente. Já. Peraí, toda a igreja. Já. Assim se cumpriu, por quê? Porque estava farto, era muita comida. Os acampamentos dos sírios, irmão, era parte de muito tempo. Se eles quisessem passar meses e meses trancados, eles tinham ali mantimento para eles ficar esperando o povo ali de Samaria sair. Mas eles largaram tudo para eles. E assim cumpriu a promessa. Aí o 19, presta atenção aqui no 19. Já. Vocês lembram lá atrás que aquele capitão, que o rei estava encostado no ombro dele, um cara que tinha uma moral tremenda com o rei, que o rei chegou, colocou a mão no ombro dele, tipo assim: esse é meu homem de confiança, esse é meu amigo. Aí falou assim: ó, aquele capitão responderam ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poderia suceder isso, segundo essas palavras? Dissera o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Olha o que aconteceu, 20. Olha o que aconteceu com esse capitão que duvidou. Já. Gente, a última coisa que eu quero falar. As promessas de Deus, elas se cumprem. E muitas vezes passando por cima daqueles que duvidaram e zombaram. Não zomba das coisas de Deus. Não zombe das coisas de Deus. Senão nós estamos sujeitos a ser atropelados pelas próprias bênçãos do Senhor. Aquele homem com olhar altivo, aquele capitão que dominava o exército, nem se Deus abrisse a janela do céu era capaz de fazer isto. Colocou a palavra de Deus em dúvida, é por isso que você nunca duvida de Deus. Fala: eu não entendo porque eu estou sendo isso, eu não compreendo porque minha vida está assim, eu sirvo Deus, eu faço. Não faça isso. Se você fez isso, peça perdão. Olha o que aconteceu com esse homem. Ele foi tentar segurar o povo com fome. Gente, ninguém segura ninguém com fome. A gente faz uns acampamentos. Quando dá meio-dia, gente na igreja já tinha tomado café da manhã, e o negócio, e a fila é meio assim, meia tensa, na igreja. Agora imagine um povo que estava comendo gente. Você tentar para, gente, depois passa por cima, gente. Passa por cima. Gente com fome é um trem descontrolado. E o cara para, é um por vez. Já era, morreu pisoteado, porque duvidou das coisas de Deus. Não duvide daquilo que Deus tem para você. Não fique falando: pode acontecer isso. Para Deus nada é impossível. Mas no momento que Eliseu falou: amanhã vai ter fartura nesse lugar, a inflação vai acabar, os preços vão ir lá para baixo, que vai ter fartura de alimento, todo mundo vai saciar. Aquele rei falou: rapaz, esse cara está doido. Era a única garantia de vida que Eliseu tinha. Era a palavra de Deus. Era a única garantia de vida. Se ele não tivesse nenhuma palavra para o rei, o pescoço dele tinha caído no chão. Mas ele tinha uma palavra de Deus. E essa palavra de Deus que sustentou a vida dele. E aquele que zombou, foi que morreu no lugar dele. Aquele que zombou. Então eu quero que você levante agora, em nome de Jesus, vamos ficar de pé.
Cuidado com a questão do medo. Não deixe que o medo venha tomar de conta da tua vida. Talvez você está passando por muita necessidade, porque você teve medo de muitas coisas. Cuidado com a zombaria com as coisas de Deus. O maligno, ele arma. A zombaria, ele arma essa revolta com as coisas de Deus. E eu quero fazer uma oração específica para a tua vida. Para que o Senhor venha trazer fartura na tua vida, na tua casa, em todas as áreas, em nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Para que você venha receber a palavra do Senhor. Em o nome de Jesus. E essa fartura, irmãos, ela vem de Cristo. Ela vem de Cristo. Aí o maligno vem para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenha vida e vida com abundância. E que essa abundância esteja na tua vida. É uma palavra que eu quero profetizar na tua vida. Que a abundância de Cristo esteja na tua vida. Deixa eu orar por você agora. Mas antes disso, você que veio aqui, está afastado dos caminhos do Senhor, ou gostaria de entregar sua vida a Jesus, eu gostaria de perguntar a alguém aqui nessa noite, quer entregar sua vida para o Senhor, ou voltar para os caminhos do Senhor. Alguém aqui nessa noite, se houver alguém aqui nessa noite, pode levantar sua mão direita. Fala, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero reconciliar com alguém nessa noite. Se houver alguém nessa noite, pode sair do seu lugar, pode vir aqui em nome de Jesus. Caso não haja, eu quero orar pela tua vida. Senhor, nesse momento eu quero apresentar todas essas vidas que estão aqui. Cada uma dessas vidas que veio aqui. Que o Senhor esteja derramando as tuas providências, derramando as tuas bênçãos, as tuas prosperidades. E que a fartura do Senhor venha sobre as nossas vidas, meu Pai. E que o Senhor tire todo esse espírito de medo. Pai, que o Senhor venha suprir cada uma de nossas necessidades. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor, meu Pai, venha guardar a nossa família. Repete comigo, fala, Senhor, guarda a minha casa, a minha família. Que o Senhor venha guardar a nossa família. Que o Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, também, meu Pai, venha tirar toda a revolta contra a tua obra. Pai, nos perdoa contra toda essa revolta que muitas vezes está nos nossos corações, meu Pai. Pai, também eu quero orar pela saúde, meu Pai, de toda a igreja. Eu quero apresentar a minha irmã da Renata, meu Pai. Deus, estenda a tua mão sobre a vida da irmã da Renata, que está ali em Goiânia, ela é amiga dela, precisando de um mover do Senhor, de uma ação de Deus. Pai, em nome de Jesus, vai agindo poderosamente, grandiosamente. Pai, eu peço também em nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando todos os irmãos da igreja, que precisa de uma intervenção divina, meu Pai. Quero apresentar a vida da Elisângela, a vida da Luza, eu quero apresentar a vida de todos os irmãos que estão, meu Pai, em nome de Jesus, precisando do agir de Deus na área da saúde. Meu Pai, eu peço a tua saúde, a tua bênção, e quero profetizar isso na vida de cada um, em o nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, e toda a igreja diga, amém, glórias a Deus, aleluia. Eu também, irmãos, pedido de oração pela saúde e de cura da criança do Senhor Gilberto de Araújo Reis. Vamos estar orando pelo Senhor Gilberto de Araújo Reis, e também pela Renata, pede que oramos pela irmã dela, está no UTI, né? Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai amado, nesse momento quero apresentar a saúde, a cura, meu Pai, do câncer do Senhor Gilberto de Araújo Reis. Pai, em nome de Jesus, nós como igreja estamos orando por essa vida e pedimos que o Senhor venha entrar com a intervenção divina, meu Pai, na causa dela. Também pela irmã da Renata, mais uma vez que está na UTI, em o nome de Jesus, que o Senhor, meu Pai, venha estar agindo, meu Pai, com tuas providências, em o nome do Senhor Jesus, juntamente com a amiga dela, e que o Senhor, meu Pai, que o Senhor esteja agindo poderosamente, em o nome do Senhor Jesus, e todos digam amém, graças a Deus por tudo, amém. Irmãos, eu quero orar pela Sofia, fez aniversário, Sofia Moreira, está aí, aniversário dia 14, foi 14, foi domingo, né, de 14/2, Natália Tavares, está aí, Divina Dias e Maria Selma.
Eita. Essa moça aí fez um aninho. Ô, moça linda. Cadê a irmã Zelma? Está aí? É a Sofia, é? Ô, moça. Gente, estenda a mão para cá. Eu, nesse momento, quero prestar a vida da Sofia, quero prestar a vida da irmã Zelma, meu Pai. Peço que o Senhor esteja abençoando essas vidas, meu Pai, que completou mais um ano de vida, e que o Senhor esteja, em o nome de Jesus, conservando com tua paz, com tua saúde, presenteando elas, meu Pai, em tudo aquilo que elas precisam, em tudo aquilo que elas necessitam. É isso que eu lhe peço, no poderoso e santo nome de Jesus, que o Senhor venha suprir cada uma de vossas necessidades em Cristo Jesus. É isso que eu lhe peço em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, e todos digam, na salva de palmas, Senhor, pela vida da irmã Zé, parabéns. Vem cá, moça linda, meus parabéns. Glórias ao Senhor. Vamos ficarmos de pé, eu gostaria, em nome de Jesus, de estar orando por todos vocês. Irmãos, você que ainda não fez o curso dos casados para sempre, você procura o irmão Ronan, mais a irmã Nilza, ele estará em nome de Jesus, anotando seu nome. Você que quer investir no seu casamento, por favor, hoje culto de família, depois sempre nós falando, coloca ali a logomarca deles ali, em nome de Jesus, amém? Do Casados para Sempre, domingo foi isso aqui, ó, Casados para Sempre, participe, falar com o Ronan da Nilza ou com a Nilza do Ronan, isso aqui é criativo, esses meninos, glórias a Deus. Então, você que quer investir no seu casamento, vale a pena, irmão, procura esse casal em nome de Jesus, que vai começar a próxima a turma no mês que vem, em nome de Jesus, amém? Deixa eu fazer mais uma oração pela vida de todos que estão aqui, e todos vocês que estão nos assistindo. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai amado, obrigado, meu Pai, por cada vida que veio aqui nesta noite, e que o Senhor continue abençoando cada uma de nossas vidas, nos protegendo, nos guardando e nos encaminhando segundo a Tua vontade. Pai, eu te peço em o nome de Jesus, dê uma boa noite para nós, uma noite abençoada. É isso que eu lhe peço em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, e todos digam amém, graças a Deus por tudo e amém. Cumprimente cada um do seu irmão e vai na graça e na paz do Senhor Jesus. Aleluia.